Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a nossa segunda aula sobre ondas. É o conteúdo subsequente a oscilações. E é isso, vamos continuar. Olha só, eu quero discutir com vocês o finalzinho do que... Tem que colocar o óculos. Desculpa, tirei para fazer média no vídeo e tive que colocar de novo. Na aula passada, a gente deu uma passada sobre o que caracteriza ondas, comprimento de onda, frequência, velocidade de onda. Comprimento de onda é a distância entre dois pontos em que a função se comporta identicamente. Frequência é a taxa com que a perturbação se repete. E a velocidade de onda é a velocidade da propagação do sinal. Nós temos ondas transversais, são aquelas que a propagação da onda, a onda se propaga da esquerda para a direita. O pulso, a perturbação, viaja da esquerda para a direita com uma certa velocidade. Isso é o que a gente chama de velocidade de propagação. Nas ondas transversais, a velocidade de propagação é nesse sentido, por exemplo, só que a perturbação é perpendicular à direção de propagação. Nas ondas longitudinais, a propagação é da esquerda para a direita e a perturbação ocorre também na mesma direção. Existe uma oscilação em torno desse ponto. Esse desenho aqui ilustra bem. A propagação está vindo da esquerda para a direita e a gente percebe esses pontos na mola, onde nós temos um aumento de quantidade de molas e essa região que tem uma diminuição. Se nós falássemos de ondas no ar, há aumento de pressão, diminuição de pressão. Eu comentei que as ondas reais são composições desses dois tipos de casos. E eu acho que eu terminei nesse ponto. Então, qual que é o ponto aqui? Eu quero chamar a atenção para vocês que tudo isso também vale para ondas bi e tridimensionais. Tá certo? A gente vai continuar um pouquinho na nossa taxonomia de ondas e vamos chamar de ondas progressivas, ondas que se propagam da direita para a esquerda. E ondas regressivas que se propagam da esquerda para a direita. Infelizmente, essas animações não estão funcionando aqui. Vou deixar vocês na mão, mas imaginem ondas vindo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Ok? Agora, ignorem isso aqui que não deveria estar aqui. Pessoal, agora a gente vai passar desse caráter qualitativo. Qualitativo por quê? Vamos falar de ondas progressivas, que viajam da esquerda para a direita, ondas regressivas, ou ondas regressivas longitudinais, ondas progressivas transversais. Isso é muito importante para a gente classificar as nossas ondas, a gente entender o que está acontecendo, mas a gente precisa quantificar essa grandeza. Essa grandeza que a gente chama onda. Que caracteriza esse meio perturbado, e isso a gente vai caracterizar isso com um negócio chamado função de onda. Tá certo? É a função que especifica as posições de todos os pontos no meio perturbado. Certo? Pessoal, a função de onda representa a coordenada y em qualquer ponto P. Tá certo? Além disso, com T fixo, então a gente tem uma função, a função de onda, como função de x, define a forma real do pulso nesse instante. O que eu quero dizer com isso? Perdão, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Olha essa função x de y.
Como eu falei que a função de onda é uma f de x e t, é uma y de x e t, quando eu congelo o tempo, esse aqui eu tenho um pulso propagando da esquerda para a direita, esse aqui é a forma do pulso na corda, tá certo? Ou seja, você dá aquele pulsinho na corda, corda esticada, presa no muro, presa numa árvore, você vai ver um pulso viajando, tá certo? Se você tirar uma foto, o que você vai ver é isso aqui. É uma coisa interessante que é importante a gente ver, que quando a gente fala da função de onda, ela vai descrever a perturbação, o perfil na corda. Tá certo? Então, olha só. Se por um acaso a gente tem uma função y de x de t no instante t igual a zero, que dá um y de x0, eu tenho essa forma do pulso aqui em cima. Ok? Se eu pegar um outro instante de tempo, eu vou ter... Vejam, isso aqui está centralizado em 2, e no instante de tempo t depois, ele vai estar em 7. Mas vocês conseguem entender que se eu pegar um carrinho e acompanhar com esse carrinho essa onda propagando, eu sempre vou ver essa forma? Isso tem que ser caracterizado de alguma maneira pelo argumento da função. Tá certo? Ou seja, se nós mudarmos de referencial, num referencial em que a gente anda junto com a onda, a gente teria só uma função de x. Tá certo? A onda não vai mudar com a gente quando a gente está andando com outro referencial. Aqui, ó. Se eu pegar um referencial em movimento y' de x', esse referencial está se movimentando da esquerda para a direita junto. E para esse referencial, eu sempre vou ter em 2. Ó, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é com relação a esse referencial. Para esse referencial, eu estou fixo em 2. É isso que eu estou querendo dizer. Para a gente saber, para a gente relacionar esses dois sistemas coordenados, a gente tem que apelar para a transformação de Galileu, que faz o seguinte: eu tenho um yx' igual a um x menos vt e um y' igual a y. Se a gente usar isso na expressão para a função de onda, a gente consegue perceber que qualquer y de x de t que for descrito como uma função onde o argumento é x menos vt ou x mais vt, eu vou mostrar isso mais tarde, daqui a pouquinho, isso é uma função de onda. Isso que eu estou falando para vocês é importante, interessante se vocês ficarem atentos. Você tem uma função em que o argumento é x menos vt, ótimo. Nós temos uma função de onda. Ah, professor, qual a função de onda? Você mostrou para a gente até agora uma coisa que usa função harmônica, parece seno, cosseno, alguma coisa desse tipo. Sim, nós vamos efetivamente trabalhar nesse curso com função harmônica. Mas, entendo, existem diversos tipos de funções. E o que caracteriza essas funções é x menos vt. Ok? Lembra quando eu falei de ondas retrógradas e ondas progressivas? Ondas progressivas são aquelas que se deslocam da esquerda para a direita e as retrógradas da direita para a esquerda, com relação associado a um sistema de coordenadas espacial que a gente tem assumido. Ok? Pessoal, ondas progressivas a gente descreve usando x menos vt. Então, eu tenho um y de x de t igual f de x menos vt. E as ondas retrógradas, nós temos y de x de t igual a x mais vt. Ambas são ondas progressivas. Perdão, tive que me afastar um pouco do computador, por isso que o som se afastou. Ambas são ondas progressivas. E ondas, ambas são funções de ondas, x menos vt, f de x menos vt e f de y menos vt, mais vt. Perdão.
f de x menos vt e g de x mais vt são ambas funções de onda, só que um caracteriza progressiva, outra retrógrada. Pessoal, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês. Quais são desses 6 funções que eu estou escrevendo para vocês função de onda? Quais delas são funções de onda e quais não são? Tá certo? Tipo, falam, A é função de onda, B não é função de onda. Um exemplo, tá? Não tô dando a resposta, tá? Só estou comentando com vocês. Então, pessoal, vamos voltar? Vou passar para o Brown Board para a gente poder trabalhar. Tá certo? Não sei se vocês viram anotar as funções. Vou agora fazer o uso do Brown Board. Então, olha só. Eu não estou mais de frente para o computador, então se vocês perguntarem alguma coisa no chat, talvez eu demore um pouquinho para ver. Não, espera, tem um jeito fácil de resolver isso. Ótimo, pronto, ficou mais fácil. Então, olha só. Pessoal, a primeira função, A, nós temos um y de x de t, que é igual a função muito parecida com o que a gente tem em oscilações, uma amplitude, seno de uma constante k, x menos vt. É função de onda, pessoal? Sim ou não? Sim, pessoal, isso é uma função de onda. Ok? Opa, vamos a verde, né? Mais condizente. É uma função de onda. O argumento dessa função... professor, mas tem uma constante k aqui na frente. Não importa, eu não falei nada sobre constantes. Eu falei que o argumento tinha que ter esse elemento x menos vt. Ok? O item B. Nosso y de x de t é 2. X mais 3t mais 1. E aí, pessoal, essa função, ela é uma função de onda? Sim, não, talvez. Só vocês têm que, primeira coisa, a gente tem que lembrar que velocidade é uma informação, normalmente, às vezes, é uma informação dada para a gente. Como eu estou descrevendo uma função de onda, estou apresentando para vocês ondas genéricas, tipo a primeira, eu não falei exatamente qual a velocidade, tá certo? Mas eu posso dar uma onda com uma velocidade específica. Por exemplo, nesse item B, é uma onda com velocidade específica. Isso é uma função de onda. Eu tenho x mais v, qual é a velocidade de propagação da onda? 3 metros t ao quadrado. Professor, está ao quadrado. Tem algum problema? O argumento da função é esse. X mais 3t. Esse de cima é uma onda progressiva, esse aqui é uma onda retrógrada. Fazer o item C. Do argumento? Ótimo. Eu vou passar o lápis por cima do argumento. Então, olha só. Então, o argumento está aqui, x menos dt. Tá certo? Avisa, se quiser. Tá. Eu vou aumentar um pouco a letra, então. X
mais 3t, eu só argumento aqui. Vamos fazer o item C. Y de x de t igual a 1 sobre x mais 3t mais 1. Melhorou um pouco, Rodrigo? Tá, sempre avisem, tá? Porque eu escrevo de uma maneira que eu consigo ler, só que eu esqueço que vocês têm que ver pelo computador. Então, pessoal, esse item C é função de onda? Eu vi sua resposta, Matheus, eu vou manter ela em suspense. Também é uma função de onda, olha aqui. X mais 3t. Eu posso fazer assim e dizer, olha, esse é o argumento dessa função. Perfeito? Então, se vocês tiverem... Não, se vocês tiverem, não. Vocês são alunos de engenharia de computação. Já vou dar essa lição para vocês. Eu quero que vocês façam um gráfico animado disso aqui para mim. Pode usar qualquer artifício. Pode C, Python, Wolfram. Eu quero ver essa ondinha se propagando. Eu quero ver essa onda se propagando para vocês me falarem como que se propaga. Para vocês verem como que esse pulso... Já vou adiantar para vocês. Tanto esse quanto esse são pulsos se propagando. Tá certo? Vamos para o item D. Tá? Nosso tiquezinho de que temos uma função de onda. Letra item C. C não, perdão, D. Y de x de t igual a uma constante B log de x menos c v quadrado t. Essa é função de onda? O item D não é uma função de onda, pessoal. Por que o item D não é uma função de onda? Olha aqui o argumento. A velocidade está aparecendo ao quadrado. Eu não falei que a velocidade tinha que estar ao quadrado. A velocidade é x menos vt. Tá certo? Ah, professor, mas aqui ela está ao quadrado. Não. Todo o argumento está ao quadrado aqui. Eu tenho x mais 3t, abre e fecha parênteses. Todos eles estão ao quadrado. Aqui eu só tenho o v ao quadrado. Ah, mas tem a constante ajustando. Não interessa. Para satisfazer a equação de função de onda, isso eu vou mostrar para frente mais um pouquinho, não pode ter o v, ele é um termo que multiplica o t de maneira linear. Mesmo com uma constante de ajuste, ou se vocês preferirem, de acolchamento. Tá certo? Respondida a sua pergunta, então, Matheus. Oh. Falha minha. Pessoal, aqui eu não tenho argumento, não. Nós temos um argumento, x menos c v quadrado t, mas ele não satisfaz o quê? Aquela descrição que a gente tinha visto de x menos vt. Ok? Vamos olhar o item E. Temos uma função de onda? Não temos uma função de onda de novo. Eu tenho x quadrado mais 9t quadrado. Isso aqui não forma mais 1. Isso não forma um quadrado perfeito. Tá certo? E não é a forma do argumento que a gente precisa ter. Ok? Então, agora vamos para o último. F.
Perdão, estava arrumando um negocinho aqui, pessoal. E o último, porém não menos importante, exemplo. Função f. A gente tem uma constante d, uma exponencial de x² menos 2vtx mais v² t². E aí, pessoal? Isso é uma função de onda? Sim, não, talvez. Pessoal, isso é uma função de onda. A única coisa que eu fiz aqui, eu dei uma mascarada no resultado. Como que eu dei uma mascarada no resultado? Constante d exponencial de x menos v vezes t ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Está aqui. Ou seja, isso aqui é uma função de onda também. Pessoal, eu não vou me iludir achando que isso vai esgotar toda a compreensão que vocês vão precisar ter sobre função de onda, mas espero que já tenha feito um bom início para a gente. Perfeito? Continuando aqui o nosso... Opa, droga. Não é para vocês terem visto aquilo. Acabou. Não acabou a aula. Agora vamos começar a segunda parte da aula de hoje, sobre movimento ondulatório. Pessoal, até aqui todo mundo comigo? Alguma pergunta? Ah, professor, eu li o livro e estou com uma dúvida, quero antecipar alguma coisa. Por favor, façam isso. Esse é o momento para isso. Vou recomendar de novo, não sei se eu cheguei a recomendar isso para vocês lá no começo, mas, pessoal, essas aulas online, infelizmente, vão exigir um pouquinho mais de vocês. Não mais, mas vocês vão ter que se disciplinar. Sempre tentem vir com a matéria estudada. Tá? Ah, professor, mas eu tenho muita matéria. Você pegou mais do que precisava? Dá uma colocada na mão na consciência. Se pegou e não dá mais para fechar, tenta fazer algum esforço. Tá? Mas, de novo, a gente tenta, se não conseguir, lembre-se de correr atrás. Isso é o mais importante. Tudo bem? Não foi uma puxada de orelha, foi só um comentário para tentar otimizar o estudo de vocês. Então, vamos agora ver. Continuar as nossas ondas mecânicas. Certo? Olha só. A função de... Uma coisa importante que eu tenho que chamar a atenção para vocês é que ondas, não só ondas mecânicas, quaisquer ondas, elas são regidas por uma equação que a gente chama de equação de onda.
Note, eu estou falando a equação de onda. O que eu mostrei para vocês foram funções de onda. Todas aquelas funções satisfazem a equação de onda. Tá certo? E como é uma equação diferencial de segunda ordem, o que significa uma equação diferencial de segunda ordem? Ou seja, ela tem derivadas segundas, tá certo? Mais do que isso, uma equação diferencial linear segunda de derivadas parciais, e ela tem parcial, ou seja, ela envolve mais de uma variável. Não é tão feia assim a equação, nem tão difícil, mas é só para a gente saber da onde ela vem, ok? É uma equação linear, no sentido de que ela aceita o princípio da superposição, é o que a gente está vendo aqui. Ou seja, você pegar um somatório de ondas, uma onda progressiva vezes uma constante A, mais uma onda retrógrada vezes uma constante B, eu consigo descrever usando a equação de onda. Tá certo? Esse tipo de coisa aqui dá o que a gente chama de interferência. Uma coisa bem característica de ondas, qualquer tipo de onda. Acho que aqui tem uma coisa importantíssima, que é o seguinte, que o caráter universal das ondas reside na sua cinemática. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, você conseguiu identificar aqui eu tenho uma função de onda, ou aqui eu tenho uma função de onda. Pessoal, essa cinemática, quando eu falo de cinemática, está aí. Você consegue tirar velocidade de propagação da onda, está ali. Ok? É isso que eu quero chamar a atenção, é isso que eu chamo de cinemática. Ondas elásticas, ondas eletromagnéticas, todas elas obedecem isso que eu estou ensinando para vocês. A diversidade das ondas, onda eletromagnética, onda elástica, onda inelástica, onda de propagação de terremoto, tá certo? Essa diversidade vem do mecanismo que causa origem, tá certo? Mas a partir de que você consegue ver, existe uma equação de onda como resultante dessa origem, vocês estão vendo a cinemática na sua frente. Ok? Que é isso que a gente vai chamar a atenção. Pessoal, eu vou fazer essa demonstração para vocês, que eu acho importante vocês terem essa ideia dessa demonstração. Eu acho que vai ajudar vocês em cálculo 2. Não sei se é o cálculo 2 ou o cálculo 3, que vocês vão ver isso. Tá certo? Mas vai ser interessante. Eu fiz uma colinha antes do começo da aula para eu poder escrever bem claro para vocês que como estamos nessa situação, estamos longe uns dos outros. Se eu cometer algum erro, eu posso te prejudicar mais que vocês. O que foi, Rodrigo? Não entendi. Acho que os dois o quê? Cálculo 2, perdão. Então tá. Então vocês já viram isso, ou estão vendo, na verdade? Não, já viram, né? Vocês estão fazendo cálculo 3 agora, não é isso? Então, olha só, eu vou construir... Vocês não têm cálculo 3? Tranquilo. Então, mas vocês têm o cálculo necessário para vocês entenderem o que eu vou fazer.
Então, olha só, vamos fazer a nossa demonstração. Vocês vão ver qual que é a cara da função de onda. E eu vou deduzir essa equação de onda não a partir de um fenômeno físico específico, tá certo? Que é o seguinte, eu vou descrever, vou demonstrar, eu vou deduzir a equação de onda a partir da função de onda, ok? Vou fazer passo a passo, tá certo? Posso ajudar você a encontrar respostas, completar tarefas e se divertir. Fica quieto. O Google resolveu participar. Então, vamos lá. A nossa função de onda é uma função que a gente descreve da seguinte maneira. Y de x t igual a y x menos vt. Eu posso escrever como um f de x', tá certo? Onde x' menos vt. Essa é a nossa função, tá certo? E mais do que isso é uma função de posição, é a posição da perturbação. Lembra aquele perfil que a gente viu na outra imagem? Cada ponto y, num dado x e num dado instante de tempo, é uma posição da perturbação subindo e descendo, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma onda transversal. Mas isso também vale para ondas longitudinais, tá? Estou pagando aqui que o meu x saiu tão feio que pareceu vir um V. Continua feio. Tá? Então, agora, isso aqui é a posição. Vamos calcular a velocidade. Vamos calcular a velocidade disso aqui. A velocidade, só para a gente relembrar, definição de velocidade. É derivada da posição com relação ao tempo, mas lembrem, agora a nossa função depende de duas variáveis, então a gente tem que ser coerente. Então, é derivada parcial com relação ao tempo da nossa y de x e t. E a aceleração é a derivada segunda com relação ao tempo do nosso y de x de t. Ou seja, a única coisa nova que nós estamos tendo aqui é o fato de a gente ter uma função de duas variáveis. Mas a gente tem que lembrar que x aqui depende do tempo através dessa composiçãozinha aqui, desse argumento. Então, vamos calcular a derivada com relação ao tempo, lembrando dessa propriedade. A gente tem que usar o quê? Regra da cadeia. Então, a derivada de y com relação ao tempo vai ser igual à derivada da nossa função f com relação a x' menos derivada de x' com relação ao tempo. Isso fornece para a gente menos v derivada de f com relação à linha. Percebam que o deslocamento, a velocidade de deslocamento da perturbação depende da velocidade de propagação, ou seja, se aumentar a velocidade de propagação, a perturbação também aumenta. Faz sentido, né? A gente já viu quando a onda é muito rápida, parece que ela distorce mais
o meio onde ele passa. A gente vai usar mais para frente, então é importante a gente registrar isso. Eu vou escrever num cantinho, porque isso não é nada... Quer dizer, não é nada não. É uma coisa, mas a gente vai fazer uso disso em outro momento. Que é o quê? A derivada de x' com relação ao tempo. Essa derivada existe. Quer dizer, a gente usou ela, está aqui, ó. Para vocês ficarem em dúvida de onde veio esse v, menos derivada com t de x menos vt, isso aqui é menos v. Isso aqui de onde veio esse termozinho aqui. É desse pedaço da conta. Agora vamos calcular a aceleração. A aceleração é o quê? Derivada segunda com relação ao tempo. Mas a derivada segunda com relação ao tempo é igual a derivada com relação ao tempo da derivada primeira. A derivada primeira a gente acabou de calcular. Quer dizer, é a derivada da velocidade, né? Se deriva a velocidade com relação ao tempo, está aqui. Derivada com relação ao tempo, abre parênteses, de menos v df de x'. Menos v para fora. Derivada, aplicando a regra da cadeia para esse argumento aqui, dx', df dx', dx dt. Pessoal, o dx dt, dx' dt, desculpa. Está aqui, a gente acabou de calcular. É menos v de novo. Quando a gente tem que a derivada segunda com relação ao y é de t de y é menos v, que multiplica menos v, derivada segunda de f com relação a x'. Você está vendo no celular, Rodrigo? Vou aumentar um pouco mais a letra. Vou aumentar um pouco mais a letra. Então, daí a derivada de y, derivada segunda de y com relação ao t, igual a mais v quadrado, derivada segunda de f, com relação a x'. Ok?
Agora, a gente tem que lembrar essa informação. A derivada de x' com relação a x, que é menos xvt com relação a x, vai dar 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu achei a aceleração e a velocidade, mas eu vou achar uma outra grandeza, que é a derivada do y com relação a x e a derivada segunda com relação a x também. Se eu derivar a nossa função f de y com relação a x, eu tenho que aplicar a regra da cadeia de novo. Então, eu vou ter a derivada de f com relação a x', a derivada parcial de x' com relação a x, que eu acabei de fazer a conta aqui. Isso aqui é a derivada de f com relação a x'. Agora eu faço a segunda derivada. Derivada segunda de y com relação a x. Isso é derivada com relação a x com relação àquilo que a gente já calculou. Derivada de f com relação a x', d de x', abre e fecha parênteses, df de x', derivada de x' com relação a x, que dá para gente derivada segunda de f com relação a x', 2. Mas olha só, então tem derivada segunda com relação a x', e eu tenho derivada segunda de f com relação a x' também. Essas duas coisas são iguais. Eu vou igualar elas. Antes de igualar, vou fazer um passo antes. Vou pegar uma outra folha para não... Vou recuperar o resultado anterior. O resultado anterior que nós tivemos. Derivada segunda de y com relação a t deu para a gente velocidade ao quadrado, derivada segunda de f com relação a x'. E a derivada segunda. Vou fazer o quê? Vou passar o v para o outro lado. Eu tenho 1 sobre v quadrado, derivada segunda de y com relação a t igual a derivada segunda de f com relação a x'. O outro resultado que a gente acabou de encontrar foi o quê? Derivada segunda de y com relação a x, que deu para a gente derivada segunda de f com relação a x'. Pessoal, percebam que nós temos uma igualdade. Esse termo aqui é igual a esse. Eu vou igualar esses dois termos e ver o que a gente tem.
chamar isso aqui de asterisco. Esse aqui de 2 asterisco. Igual a 1 asterisco e 2 asterisco, a gente tem o quê? Derivada de y segundo de x. Opa, não é x aqui, é x. Segunda de x igual a 1 sobre v quadrado, derivada segunda de y com relação a t. Junto tudo do lado esquerdo da igualdade. A derivada segunda com relação a x menos 1 sobre v quadrado, derivada segunda de y com relação a t, igual a zero. Essa aqui é a equação de onda. A gente deduziu ela a partir do fato da gente ter uma função de argumento x menos vt, mas ela vai surgir naturalmente da sua situação dinâmica. Quando você for descrever um sistema, essa equação vai aparecer. Por que eu estou chamando a atenção disso? Pessoal, quando vocês forem fazer física 3 ou física 4, em algum instante vai ser deduzido para vocês a equação de onda eletromagnética. E ela não vai vir da função x menos vt. Ela vai surgir naturalmente das equações de Maxwell. A gente também consegue deduzir de uma onda propagante numa corda. Tá certo? Mas eu acho mais interessante a gente ver aquele argumento de que função com argumento x menos vt dá origem a uma onda. Opa! Essa é a equação que descreve a existência de ondulações em um fenômeno físico, como eu comentei com vocês. Só que tem uma coisa importantíssima. Esse v quadrado, a velocidade, como que eu vou falar isso? Já sei. Olha só. Essa equação que descreve a existência de ondulações em um fenômeno físico. Eu deduzi ela para vocês a partir da matemática. Falei, olha, qualquer função com argumento x menos vt ou x mais vt dá o mesmo resultado. Se vocês quiserem treinar isso, tentem fazer para f de y de x de t igual a g x mais vt, vocês vão ver que vocês vão chegar exatamente na mesma equação, inclusive com o mesmo sinal de diferença. Isso é uma equação de onda. Se isso aqui tiver positivo entre esses dois, não é uma equação de onda, ok? Mas quando a gente deduz essa equação a partir de propriedades físicas, características do material do meio aparecem aqui, na velocidade. É o que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer essa descrição para vocês. A partir disso, nós temos um pulso retrógrado, vindo da esquerda para a direita. Não sei por que essa figura é retrógrada, mas fazer o quê? E eu vou, a partir dela, deduzir qual que é a expressão para a velocidade de propagação de uma onda numa corda. Tá certo? Em vez de eu dar fórmula para vocês, eu vou pegar um caso físico, que é o quê? Uma onda propagante numa corda, passando, se propagando, ok?
Eu vou pedir para vocês 2 minutinhos para eu beber água e descansar um pouco os olhos, porque ficar na frente da tela cansa um pouco, ok? 2 minutinhos.
Ah, professor, não sei se era, mas você está multado. Obrigado, Matheus. Você desculpa que estava criando o enunciado da questão. Não, eu vou repetir, não se preocupe. Só fazer uma marca aqui. Olha só, primeira coisa, já pegando um pulso se propagando, conforme a figura que eu mostrei para vocês lá. E nós vamos pegar um segmento de reta bem pequenininho. Aqui ele está representando por ΔS no desenho que eu estou fazendo. É o ΔX. Ok? Esse segmento de reta da corda tem uma tensão para cá e uma tensão para cá. Faltou desenhar a tensão. É uma corda ideal, tá certo? Ela não vai esticar. Então, por isso que eu estou desenhando a mesma tensão dos dois lados. Com relação ao sistema de coordenadas, eu tenho um ângulo θ2 aqui e um ângulo θ1 nesse ponto. Certo? Então, vou agora aplicar o quê? Segunda lei, vou somar todas as forças. A única força resultante que está acontecendo é no eixo Y. Por quê? Se eu decompor isso aqui em X, essa tensão em X, essa tensão em X, elas vão se cancelar. Ok? E se eu fizer, o que vai sobrar é a direção Y. O somatório de F de Y de FY é igual a tensão seno de θ1 sobre seno de θ2 menos seno de θ1. Atenção, seno de θ2 menos o seno de θ1. Precisa de atenção que eu já puxei para fora. Pessoal, nós estamos trabalhando com pequenos ângulos, tá certo? Nós estamos trabalhando com pequenos ângulos. Então, para pequenos ângulos, seno de θ aproxima de tangente de θ. Aí eu reescrevo o somatório das forças. Já com a aproximação de pequenos ângulos de tensão, tangente de θ2 menos tangente de θ1. Essas tangentes são no ponto A e B. Quais são os pontos A e B? A e B. Ok? E a gente tem que lembrar que a tangente desses ângulos, a tangente nesses pontos A e B são os coeficientes angulares da curva. Dessa maneira, eu posso substituir as tangentes pela derivada com relação a x nesse ponto. Então, tangente de θ1 vai para a derivada de y com relação a x no ponto A e tangente de θ2 igual a derivada de y com relação a x no ponto B.
voltando para a segunda lei de Newton, para a força resultante, então isso aqui é somatório de f de y igual a tangente da derivada com relação a x no ponto B menos a derivada com relação a y a x no ponto A. Agora a gente faz o quê? A gente lembra da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o quê? Diz que o somatório de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração em y. Desde que a gente não tenha perda de massa, a gente não tem, é isso aí mesmo. Lembrando que a gente está pegando um pedacinho de corda, e corda a gente caracteriza pelo quê? Por densidade por metro. Mi vezes ΔX, a densidade linear da corda, vezes o comprimento, o elementozinho de corda que a gente pegou, vezes a aceleração. Só que em aceleração é a derivada segunda de y com relação ao tempo. Agora a gente vai igualar essa expressão aqui com esse resultado aqui. Nós temos mi ΔX, derivada segunda de y com relação a t, igual, atenção, abre e fecha colchetes, derivada de y com relação a x, no ponto B, derivada de y com relação a x, no ponto A. Fecha colchetes. Não é colchetes. Agora esqueci. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos passar o T para o outro lado e o ΔX para esse lado. Então, a gente vai ter tensão de vezes... Tensão vezes nada. Mi dividido pela tensão, vezes derivada segunda de y com relação a t, e a gente vai ter derivada parcial de y. Ficou feio. Derivada parcial de y com relação a x no ponto B, menos derivada parcial de y com relação a x no ponto A, dividido por ΔX. Certo? Aqui é importante lembrar que a gente está falando o quê? A gente pegou um infinitésimo do ΔX. Tá certo? A gente pegou um elementozinho bem pequenininho. Isso obriga a gente a aplicar, lembrar disso aqui. Uma função f com relação a x igual ao limite de ΔX indo para zero, lembra, a gente está pegando infinitésimo, de f de x mais ΔX menos f de x
dividido por ΔX. Assim a gente associa, associando f de x mais ΔX com derivada de y com relação a x no ponto B e f de x com derivada de y. Opa. Com relação a x no ponto A. E tomando o limite dessa expressão, então, limite com relação a ΔX, mi de t, derivada segunda de y com relação a t, igual ao limite de ΔX indo para zero, de ΔY com relação a x em B, ΔY com relação a x em A, dividido por ΔX. Isso dá para a gente mi sobre a tensão derivada segunda de y com relação ao t igual a derivada segunda de y com relação a x. Que a gente reescrevendo, colocando, passando tudo, tirando esse termo, passando para o outro lado e rearranjando os sinais, nós temos derivada segunda de y com relação a x menos mi sobre t, derivada segunda de y com relação ao tempo igual a zero. Pessoal, essa equação é exatamente a mesma que essa equação aqui. Daqui a gente tira o quê? Que o inverso da velocidade ao quadrado para a onda propagante numa corda é igual a densidade dividido pela tensão. Ou seja, a velocidade da onda numa corda é a tensão dividido pela densidade do material. Nesse caso, densidade linear. Certo? O que eu quero dizer com isso? A gente acabou de deduzir a equação de onda numa corda tensionada. Ó, aqui tem algumas coisas bem interessantes. Primeira coisa, para a gente fazer essa dedução, a gente precisa que a gente tenha um meio material, que é a corda, estamos falando de ondas mecânicas, e que ela precisa estar tensionada. Quanto maior a tensão, maior a velocidade. Aí é um material muito denso, uma corda muito pesada, opa, essa densidade vai aumentar e a velocidade diminui. Tudo coerente com o que a gente tinha comentado. Tá certo? Eu tô aqui, tá o que eu acabei de comentar. Opa, aqui em nenhum lugar porque eu não mostrei. Como eu comentei com vocês, eu usei as leis, eu deduzi primeiro as equações, perdão, eu deduzi para vocês a equação de onda a partir da função de onda. Mostrei, olha, essa é a cara de uma equação de onda. E agora eu peguei um caso físico, onde a gente tem uma situação física, uma corda tensionada, onde a gente faz
a velocidade passa, um pulso se propagar. A gente encontrou uma equação de onda e, mais do que isso, a gente encontrou uma propriedade para a velocidade. A velocidade está relacionada com quem? Com a tensão F pela densidade da corda. Um exemplozinho, um cabo uniforme tem massa de 300 gramas e comprimento de 6 metros. A tensão mantida no cabo pela suspensão de um corpo de massa de 2 kg em uma das extremidades. Figura no quadro. Eu vou mostrar para a figura, vou desenhar a figura para vocês. Encontre a velocidade desse pulso, de um pulso nesse cabo. Suponha que a tensão não é afetada pela massa do cabo. O que eu quero dizer? É um cabo ideal. Esse exemplo, o desenho desse exemplo é esse aqui, ó. Esse aqui é o peso de 2 kg. Tá certo? Aqui é o nosso gerador de ondas. Eu desenhei como se fosse uma parede, mas você pode pegar uma placa que está vibrando, subindo, ele vai gerar a onda que vai se propagar aqui. Eu quero que a gente encontre a velocidade de propagação desse pulso. Nessa corda. Como que eu faço isso? O que eu preciso para fazer isso? Pessoal, o que eu preciso para fazer isso? Eu vou resolver rapidinho. Eu preciso achar o valor do peso dessa massa, porque essa massa, esse peso vai ser a tensão na corda. Lembra? Diagrama de forças. A gente encontra o valor da tensão. A tensão, então, lembra? Velocidade é a tensão dividida pela densidade linear. A tensão vai ser o peso. Peso igual ao quê? Massa vezes gravidade. Para esse caso, vai dar 19,6 newtons. Eu preciso da densidade. Quais são as informações que foram dadas no enunciado? A massa de 300 gramas e o comprimento é de 6 metros. Densidade linear é massa por comprimento. Então, 0,300 gramas dividido por 6 metros. Se eu der 0,05 quilogramas por metro, finalmente a velocidade para a gente vai ser o quê? (19,6) dividido por 0,5 tirado raiz. Isso dá 19,8 metros por segundo. Ok? Agora nós vamos conhecer um outro tema que tem a ver com a primeira transparência que eu apresentei para vocês. Essa transparência aqui. Falei para vocês, olha, uma onda é descrita por... a equação de onda obedece ao princípio da superposição. Ou seja, se eu apresentar essa soma aqui, essa soma também é solução. E dá origem a um fenômeno que a gente chama de interferência.
Antes de chegar na interferência propriamente dita, vamos explorar uma outra coisa. Reflexão e transmissão de onda. Pessoal, quando a gente pega um pulso ondulatório, tá certo? E essa extremidade fixa, o pulso ele encontra uma extremidade fixa, o que acontece? O pulso se propaga, ele encontra a parede e é invertido. Esse é o caso de extremidade fixa. Para o caso da extremidade livre, a onda vai, encontra a extremidade, ele dobra de altura e depois volta. Eu vou falar para vocês agora, vou mostrar para vocês extremidade fixa, extremidade livre. Ok? Estou naquele site allphysics, que eu quero que vocês explorem bastante. Vou colocar primeiro como exemplo a extremidade fixa. E vamos ver o que acontece. Eu tenho inversão do pulso. A onda vai, bate na parede e volta, só que com inversão na direção de propagação. No sentido de propagação e inversão da amplitude também. Agora a gente tem uma extremidade livre. Pessoal, o que é extremidade livre? Pensa o seguinte, você tem, o mesmo caso da corda, você tem um pedaço de pau, um poste, um cano, em que ele tem um mancal, onde você pode repousar um anel, e preso nesse anel está a corda que você está fazendo oscilar. Dobra a amplitude e volta sem ter inversão da amplitude. Só tem a inversão na direção de propagação. Ok? Isso é o pulso refletido, quando ele pode oscilar livremente ou quando ele está fixo. Ok? Vamos pausar. Agora eu vou dar um exercício de imaginação para vocês. Vocês conseguem imaginar um caso intermediário entre uma extremidade livre e uma extremidade fixa? Não? Metade? Metade do quê? Metade volta. É só isso mesmo, Matheus. O que seria uma extremidade livre
Extremidade livre é aquilo que eu mostrei para vocês. Desculpa. Pessoal, é isso aqui, ó. Melhor. Imaginem o seguinte. A velocidade de propagação, ou seja, o quanto vai subir e descer quanto vai subir e descer, não, desculpa. A velocidade de propagação da esquerda para a direita depende do quê? Da tensão aplicada e da densidade. Pessoal, se eu fixar a tensão e ir aumentando a velocidade, e aumentando a densidade, até uma hora que a densidade é tão grande que a tensão não é suficiente, a força resultante não é suficiente para fazer a superfície, a corda subir. Não pensa assim, Matheus. Você está colocando um problema que a gente não tem, a corda ideal. Não é isso que está acontecendo. É a corda ideal que a gente tem. Tá certo? É uma corda que nunca vai estourar. Eu tenho a tensão e a tensão está fixa. É a densidade da corda que está aumentando. O que acontece? Se eu tenho densidade muito alta, é esse caso aqui, pessoal. A corda, o pulso está se propagando. A densidade é tão grande, infinita, pode considerar, que o pulso não tem como continuar se propagando. Ou seja, eu estou amarrando o conceito de extremidade física, fixa, com o quê? Com a densidade do material. E quando eu tiver a extremidade livre, ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder se propagar livremente. Tá certo? Ah, mas a corda não continua. Por isso que ele volta. Tá certo? Que foi aquele caso que a gente viu aqui. Deixa eu voltar lá. Que era para ter deixado rodando, mas aqui, ó. Extremidade fixa. Densidade infinita. O pulso vem, não consegue se mexer, ele tem que ir para algum lugar. Quando ele faz? Ele volta. Pulso é extremidade fixa, ele inverte o pulso. Extremidade livre. Ele vai, não tem nada restringindo ele, ele sobe o máximo possível. Não dá para continuar, o que acontece? Ele volta. O caso intermediário, pessoal, é esse aqui. Você tem o pulso propagando da esquerda para a direita. Ele encontra um material com densidade maior do que o de onde o pulso vem. Se a densidade é maior, lembra? Se ele encontra a extremidade fixa, o que acontece? Uma parte do pulso volta invertido. Está aqui, vocês estão vendo um pedaço do pulso voltando invertido. Só que, pessoal, ele não é uma extremidade fixa por completo. O que acontece? Parte do pulso continua se propagando. Isso aqui é o fenômeno de transmissão de onda. Certo? Eu estou vindo de um meio de densidade menor para um meio de densidade maior. Quando eu tenho isso, desculpa, eu tenho transmissão. Aqueles dois casos que eu mostrei para vocês. Extremidade livre.
e extremidade fixa são casos extremos onde o quê? A onda não pode se propagar para esse lado, para o lado direito. Ele está fixo nessa região. Quando ele pudesse passar para outra região, aí ele tem que ver a propriedade do meio. Se a densidade é maior ou menor. Percebam, ele tem uma velocidade. Vamos esperar a animação rodar de novo. Parte da amplitude da onda continua se propagando. Ele vai voltar com a mesma velocidade, lembra? Depende da tensão sobre a densidade. E o que continua tem uma alteração na velocidade, pessoal. Esse meio é mais denso, ou seja, a velocidade diminui. E a amplitude é um pouco menor. Aí vocês podem se perguntar, nossa, professor, e se a onda vier do meio maior? Tá aí, ó. Se ele vem de densidade do meio maior, uma parte é transmitida, grande parte é transmitido, tá aqui, ó. E uma parte retorna. Percebam que não tem inversão de fase aqui, viu? Eu tenho uma diminuição da amplitude e um aumento para quando ele vai para o lado de densidade menor, enquanto aqui eu tenho a mesma coisa, uma diminuição da amplitude dessa amplitude e um aumento desse, mas aqui, como ele é refletido por um meio de densidade maior, o que acontece? Ele inverte a amplitude do movimento. Aqui não. Ele mantém o mesmo e continua. Ficou claro, pessoal? Legal. Pessoal, a aula de hoje a gente encerrou agora. Certo? Amanhã, vou dar uma palhinha do que a gente vai ver amanhã. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Até umas 5 está disponibilizado, tá? Avisem aí para os colegas, por gentileza. Na aula que vem a gente vai falar de ondas harmônicas, pessoal. Eu vou falar de alguns conceitos de aceleração e velocidade transversal, mas a gente vai falar antes de ondas harmônicas, tá? Se vocês lembrarem de oscilações, lembra que a gente podia ter vários tipos de oscilações, mas as oscilações mais simples quais eram? As oscilações harmônicas, que eram oscilações descritas por função seno e cosseno. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. Pois não, Rodrigo, o que você quer perguntar sobre o meio? Perfeito. Desculpa, é que eu não tinha entendido. É que também falar o meio não fazia... Eu, pelo menos, não conseguia associar com o que você tinha pensado. Então, você estava certo. É isso aí mesmo. Metade, não é metade, tá? Você viu que existe um jogo de energia indo e voltando. A gente não vai se aprofundar tanto, mas a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Perfeito? Mas se você pensou exatamente isso, você está bem afiado para o que está entendendo o que está acontecendo. Mesmo que seja qualitativamente, o que é muito bom. Que nesse caso é muito importante também. Tá certo? Pessoal, se vocês não almoçaram, bom almoço. Eu vou encerrar nossa transmissão para eu poder almoçar também, que eu também sou uma criatura vivente que sente fome. Tá certo, pessoal? Até mais, até amanhã. E, de novo, por favor, avisem para os colegas que vai estar disponibilizado e a gente vai ter continuação das aulas. Falou, pessoal.